Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira, empreendedorismo, M&A e consultoria. E o convidado é o Jefferson Nezelo, sócio fundador da Zaxo M&A Partners. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, Christian. Muito prazer estar aqui, muito feliz de poder participar e parabéns pela ferramenta, pelos seus quase 50 episódios. Muito bacana ver toda essa repercussão. Muito legal. Obrigado você, vai ser um aprendizado enorme. Pessoal, o Jefferson... Valeu. O Jefferson possui mais de 20 anos de experiência nas funções de vendas e marketing, especialmente em planejamento, tendo atuado em várias empresas multinacionais da área de petróleo downstream, automotivo e automação comercial, como Shell, Agip do Brasil, Manfilter, além da Bematec. Empreende já há mais de 10 anos, Jefferson é sócio fundador da Zaxo M&A Partners, que é uma consultoria boutique de assessoria em fusões e aquisições, voltada para o middle market, líder na região sul, além de ser sócio em outros empreendimentos e negócios, tais como a Oakley Engenharia e a J8 Imóveis. É também fundador da Inno, uma startup de área de contratos e gestão de documentos. É conselheiro consultivo em empresa brasileira do setor de distribuição de alimentos, de empresa brasileira do agronegócio, distribuição e locação de máquinas e equipamentos, e de outra empresa brasileira no setor imobiliário, de short stay. Tem atuado como advisor e mentor de diversas empresas nacionais e multinacionais. É mentor financeiro da Cinco, uma incubadora e aceleradora de PropTechs e Construtex. Formado em análise de sistemas pela UFMS, com MBA pela FGV e pós-graduação em gestão pela Fundação Dom Cabral. Ufa, Jefferson, agora sim. Então, cara, conta um pouquinho da tua carreira, como que você começou, como é que você chegou até aí, fica bem à vontade. Legal. Long story short, né? Estou com 45, não pintando o cabelo, mas eventualmente já começam a aparecer os brancos, mas um pouco da minha origem, cara. Eu nasci aqui no interior do Paraná, nasci em Cascavel. Morei ali pela região em Toledo e depois fui para Dourados, onde minha mãe morava. Eu nasci numa família bastante empreendedora. A família do meu pai sempre empreendeu desde muito cedo, né? Até porque na época, imagina, nos anos 50, 60, nem tinha muito emprego, né? Uhum. Então você empreendia, você morria. Então o brasileiro empreende muito mais pela necessidade do que pela oportunidade. Na família do meu pai não foi muito diferente. Da minha mãe também. Então por força disso eu comecei a trabalhar muito cedo, cara. Com 12, quase 13 anos de idade, comecei a trabalhar ali na propriedade mesmo, no sítio, literalmente, né? A gente morava no meio do mato. Ia na época não tinha estrada nem de asfalto, era de terra para ir para a escola. Mas isso forja a nossa resiliência, né, cara? A gente tem que se virar e aprender desde cedo. Então comecei a trabalhar ali muito cedo mesmo, as coisas simples, assim, primeiro na lida operacional, depois um pouquinho mais no escritório. Uhum. Mas sempre quis, obviamente, estudar e desde muito cedo também procurar aprender. Sempre tive até isso, uma característica muito, não só dos meus pais, mas da minha mãe em especial, que minha mãe sempre estudou muito. Minha mãe foi fazer a segunda faculdade, foi fazer direito depois de adulta, né? Depois já mais velha, vamos por assim dizer. Uhum. E ela também sempre foi muito empreendedora. Apesar de não ter empresa, sempre empreendeu nos negócios, nas coisas em que ela atuou. Então, cara, a partir dali eu acabei decidindo fazer análise de sistemas, sempre gostei muito de tecnologia, de computador. Cheguei a derrubar o servidor da faculdade sem querer, desligar por ignorância mesmo. Vamos lá, naquela época, imagina, não tinha 96, estou ficando velho já. A gente não tinha a sala de computadores lá na Federal em Campo Grande dos alunos, a gente usava dos professores. Entendi. Um belo dia entramos na sala lá, vamos rebutar o sistema, rebutei o servidor, derrubou tudo, enfim. Nossa! Um tempão para voltar a operar. Mas a partir dali foi quando eu comecei de fato, a procurar oportunidade de trabalho e mirando sempre, se possível, grandes empresas. Ali eu entrei na Shell. Na verdade, minha primeira oportunidade de trabalho foi no Correio. Fui estagiário do Correio. Antigamente, os sistemas que se usava nas agências chamava escada, caixa e subcaixa, né? Entendi. Acho que era esse o nome. E aí, cara, eu era o carinha que formatava aquelas máquinas para mandar para as agências no interior. Era muito divertido. E aí, a partir dali, eu tive uma oportunidade na Shell, lá em Campo Grande. Entrei na área de operações e também já com o objetivo de querer aprender a liderar a gente. Eu entrei com 18 para 19 anos, mas eu queria, o mais rápido possível, ter uma oportunidade de ter gente, de ter time embaixo, de ter a responsabilidade de ajudar a desenvolver, de aprender, tomar as pancadas, de crescer, porque se você não lidera, você não cresce, você não aprende, né? Você, como bom empreendedor executivo, sabe disso. A gente não faz nada sozinho, sem ter gente do nosso lado, a gente não consegue evoluir. E a partir dali foi muito bacana, cara, porque eu tive a oportunidade de ir para vendas.
E aí eu comecei a entender, começar a olhar para o negócio de uma maneira fora da operação. Era a gestão dos postos de gasolina? Num primeiro momento eu trabalhei na base mesmo, na base de distribuição de combustíveis, cara, abrindo a base às 4 horas da manhã, como caixa expedidor. Era o carinha que emitia nota, faturava naquela época você recebia em dinheiro ainda, cara. Às vezes vinha o motorista com aquela sacola de grana, um caminhão de tanque de gasolina, imagina a quantidade de dinheiro que dá, né? Na época, hoje já é muito dinheiro, imagina lá no passado. Então, tinha uma responsabilidade enorme lidar com dinheiro, tinha cofre, vinha carro forte, cara, até me assustava, né? Pô, será que eu dava medo de operar daquele jeito, né? Mas aí logo surgiu uma oportunidade de ir para vendas quando eu passei meu primeiro M&A. Foi isso que gerou um pouco do meu interesse para o que é o que eu faço hoje, né? Em final dos anos 2000, a Shell já estava meio desgostosa, vamos dizer assim, das operações de distribuição no Brasil, e ela acabou vendendo a boa parte do que era interior, ficou só com as capitais e as grandes regiões. Então eu morava em Campo Grande, a Shell lá era um negócio que tinha relevância, mas era muito, vamos dizer assim, apertado. Teve um momento de mudança de mercado com uma competição desleal, benefícios fiscais que as distribuidoras conseguiram e a empresa multinacional não ia fazer um subterfúgio desse, então não queria competir e saiu desses mercados. E lá, eu passei meu primeiro M&A na vida antes dos 20 anos. Só que eu fui comprado. Não tinha nenhuma participação efetiva no processo. Eu estava lá na ponta. Sim. Mas tive a oportunidade de ver como é que foi pelo menos um pouquinho de uma compra e venda de uma empresa. Para nós, mais no pós, eu imagino, né? Mais sem no dúvida. Pós, da fusão da cultura, etc e tal, do sem que... dúvida. Mas um pouquinho do processo também. Como conduzir, o que fazer, o que não fazer. Porque naquele caso a gente foi desligado de uma empresa num dia e recontratado pelo outro no outro. Então foi bacana, porque todo mundo teve acesso lá aos seus direitos trabalhistas na época. E passamos a compor a outra empresa, a AGP tinha comprado isso no comecinho dos anos 2000, só que dali eu já migrei para vendas, porque eu já tinha tido uma oportunidade de gestão na área de operações e o gestor de vendas na época, o Martini, que era meu chefe, ele me convidou para assumir uma área, na verdade no primeiro momento eu assumi como assistente de vendas, então na verdade eu já era gestor, tinha uma equipe pequena na operação, mas eu fui para vendas para voltar a ser uma posição inferior, vamos dizer assim, como assistente. Mas eu falei, por quê? Porque, cara, o crescimento do meu aprendizado na operação vai ter um teto. Sim. Em vendas eu vou entender do negócio, vou talvez abrir outros horizontes, eu vou arriscar. Sim. Era novo ainda também, né? A gente, quanto mais novo, mais fácil também, né? Claro. Aí fui para vendas e, enfim, long story short, acabei assumindo algumas áreas de vendas lá, cresci, virei assessor e surgiu a oportunidade de me transferir pela própria AGP para São Paulo. Por quê? Porque a AGP tinha feito aquisições no Brasil, os italianos estavam num momento diferente da Shell, queriam adquirir e crescer mais no país, só que tinham dificuldade de entender como é que operava. A AGP já era dona da Liquigás, né, que era o ativo de mais referência. Eles queriam ser também referências em combustíveis e lubrificantes. Então compraram algumas redes, parte da operação da Shell, como comentei, e aí eu recebi a oportunidade de trabalhar justamente na área de investimentos, de análise de novos negócios em São Paulo, junto a um gestor de uma determinada área geográfica no país. E lá eu aprendi a discutir fluxo de caixa, fluxo de investimento, retorno de capital, um pouco mais detalhadamente do que se aprende, né, na vida acadêmica. Só que eu passei o segundo M&A lá. E aí também vendido, porque chegou um momento que os italianos não tinham mais tanto interesse enfim, a complexidade tributária, a Liquigás, que era o principal ativo, já era uma cash cow, né, um ativo gerador de caixa depreciado, e a participação em combustíveis e lubrificantes era relativamente pequena. Então não ia brigar nunca com a Petrobras, com a Ipiranga, com a própria Shell, que ainda era muito relevante. Então eles decidiram vender. Só que quem queria comprar? Ninguém, porque era uma rede relativamente pequena. Apareceu a Petrobras para comprar a Liquigás. Só que aí os italianos falaram assim, beleza, eu vendo gás, vou ficar com a sobra aqui de combustível e lubrificantes? Não. Quer dizer, quando a gente diz sobra, é uma empresa de tamanho de bilhão, mas neste mercado é muito pequeno, você tem que ser muito relevante, você tem que ter muita rede. A AGP tinha na época algo como 3, 4 mil postos. A Petrobras, que era líder, devia ter, sei lá, 20 mil, 30 mil. Então não era outra escala. Então os italianos disseram, poxa, eu vendo, isso aqui é o filé, mas leva o osso junto. E aí eu passei meu segundo M&A, só que já com um pouco mais de proximidade do processo. Já tive acesso à diligência, eu já estava próximo à diretoria, já tive acesso ao presidente, ao conselho. Então já entendi um pouquinho mais como é que era um processo de compra e venda e exatamente o que não fazer. Porque teve muito problema, né, que não cabe aqui na exposição, obviamente. Mas teve muitas situações e aí, day after da transação, a Petrobras, naquele momento, foi a distribuidora, antiga distribuidora, né, hoje é a Vibra, ela era uma companhia de capital misto. Então tinha muita influência de gestão pública. Aquilo não era para mim.
Eu falei, poxa, não tem sentido eu ficar aqui. Tinha que me transferir para o Rio, que é onde era a sede, e não via a oportunidade de continuar. Falei, vou para o mercado. Aí eu fui para a MAN. Aí eu comecei a procurar a oportunidade de trabalho. Foi lá uma curiosidade. Isso foi em Em São Paulo? Em São Paulo. 2003, 2004. Eu arrisco dizer que talvez seja um dos usuários mais antigos do LinkedIn, cara, porque meu LinkedIn é dessa época. Meu perfil tem mais de 20 anos. Caramba! Em 2002 para 2003 eu abri o perfil no LinkedIn, porque estava começando no Brasil e tinha aquela febre de, pô, LinkedIn é uma janela, você tem que estar lá para todo mundo te achar. E, cara, muitos headhunters me procuraram, eu consegui acesso a eles por estar lá. Né? E aí fui parar na MAN pela mão de um headhunter. Olha só. Que depois, conhecendo aí a tua atividade, a nossa, junto no passado que tivemos, né? Uhum. Foi por uma indicação de um headhunter, fui trabalhar na MAN, no grupo MAN Hillman, né? Que é de filtros e outras áreas, lá em Dayatuba, pertinho de São Paulo. E essa foi minha penúltima experiência executiva, porque depois de um ano, mais ou menos, a Dealmaker, que era a boutique do Alexandre, meu atual sócio, ele tinha assumido um projeto na Bematec para fazer a reestruturação dela aqui, crescer, levar mercado de capitais, etc. E aí ele montou um time lá e chamou um bocado de gente, né, convidou uma turma para ajudar a operar o ativo, e eu recebi o convite para vir para a Bematec, lá em São Paulo ainda. Tá. Aí depois, em algumas mudanças da gestão, eu acabei me transferindo para Curitiba. E na MAN era posição comercial também? Sim, eu cuidei do canal Frota lá, que atendia os grandes transportadores em grande escala para levar, né, tornar esses clientes usuários dos produtos da MAN, porque, enfim, os grandes frotas têm muito volume e tudo mais, então era uma posição de relacionamento e geração de demanda para o distribuidor, porque a MAN não atendia ao cliente diretamente. Mas aí foi minha penúltima posição. Aí eu fui parar na Bematec, lá eu fiquei 5 anos. Aí foi um projeto, foi uma escola, literalmente, muito bacana também. Lá eu tive a oportunidade de atuar no planejamento, ajudar a fazer a parte do IPO, e era tudo muito novo também, que eu nunca tinha passado por um IPO, né? Sim. E aí, tinha que ajudar a construir o prospecto, né? Escrever o que o investidor vai ler. Uhum. Tinha muita responsabilidade de ajudar, o que nós vamos contar, qual é o storytelling aqui, né? Que bacana. Era uma boa companhia, obviamente, tinha uma boa história. Fizemos algumas aquisições lá, tive a oportunidade de participar aí já numa alçada um pouco maior de ajudar a gerir um processo de M&A. A gente teve uma aquisição nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de participar, não do fechamento do deal, mas já na integração, nos primeiros dias ali, o CFO na época tocou o processo. Não tinha um advisor, eu recomendo sempre quem vai fazer, procure um advisor, é melhor, obviamente. Preciso defender meu ganha-pão, claro, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar por quê, quais são as vantagens de ter um advisor e os principais erros dos empresários quando vão fazer M&A não bem assessorados. Com certeza, te conto. Eu já vou dizendo, não é impossível fazer sozinho, mas você precisa ter expertise, né? Precisa ter exposição e conhecer o processo. Mas enfim, aí ali eu tive condição de ajudar a fazer alguns M&As, não foi só um, foram 2 ou 3, até que a partir disso surgiu a oportunidade de empreender de fato. Eu falei, bom, se eu for empreender, não vai ser vendendo pipoca na rua. Sim. Isso aqui é o que eu sei fazer, já aprendi, já tinha uma bagagem de gestão razoável, importante. E aí surgiu a oportunidade de fazer um processo de migração, vamos dizer assim, para eu me adaptar à vida empreendedora, né? Ou seja, um modelo em que eu me expunha ao risco do empreendedorismo, mas ainda tendo alguma condição de manter ali uma remuneração fixa por um pequeno período. Isso durou um ano e pouco. Eu falei, cara, agora solta o paraquedas, vamos em frente. Até que em 2012... a gente montou a Enterprise First, o Zé e o Henrique são meus sócios. Eles já tinham esse veículo para umas consultorias pontuais, mas ali a gente transformou essa empresa, de fato, numa assessoria de M&A. Aí surgiram oportunidades de entrar em equity, né? Ou seja, a JU8 e a Ocli, que são ativos que a gente faz parte, na verdade foram nossos clientes. A gente não planejou montar uma estrutura, você lembra da história com certeza. Uhum. A gente não construiu um negócio para participar de outros. Até porque a gente era pequeno, não era uma holding de investimentos com, né, centenas de milhões de dólares. A gente éramos pequenos empreendedores com uma vida executiva, uma bagagem que a gente queria colocar à disposição dos nossos clientes. Então, a partir dali, esses próprios clientes entenderam que a gente podia ter um papel diferente dentro desses ativos e nos convidaram, né? Um deles, na verdade, a Ocla, a gente acabou adquirindo junto com investidores, porque o empreendedor queria sair, mas não queria vender para ninguém local. E como um negócio de serviço, era muito difícil achar alguém de fora que quisesse comprar, por causa da especificidade. Um belo dia eu falei assim, então, se ninguém de fora vier, e se vocês não quiserem comprar, eu fecho. A gente falou, não, peraí, aí também não, você vai fechar, a empresa é boa? Não, peraí, a gente, né, reavalia. Fim das contas, comprou uma empresa, já está 13 anos com a gente quase. Caramba, 13 anos já. Crescendo, o Zé está lá como executivo da operação, o Henrique cuida do comercial e dos outros projetos. Eu não me envolvo lá na operação. Me envolvi, claro, nos movimentos estratégicos, a gente fez uma aquisição também ao longo do tempo, aí acaba sendo da minha natureza, né? Lógico. Mas não estou no dia a dia lá. A gente se divide bem. Isso é um ponto que também, graças a Deus, dá muito certo à sociedade, porque, cara, cada um, a gente se complementa.
e cada um tem um papel, né? Na Zaxo eu tenho outros sócios, o Léo e o Alexandre, o Josias também, com quem a gente se relaciona mais no dia a dia, mas a base da sociedade aconteceu desde lá de trás, com o Zé e o Henry. A gente está nessa sociedade já tem quase 15 anos. Que show, maravilha, muito bom. Um pouquinho da história. Muito bom. Cara, e aí? Você comentou um pouco, né, sobre essa transição, que você, durante um ano ali, você experimentou o empreendedorismo, mas ainda com uma certa segurança, né, exposição ao risco limitada e tal. E quais foram os principais aprendizados e, assim, dificuldades de adaptação? Cara, vamos lá, tem muitas, né, Christian? Você certamente também passou por isso. A vida executiva ela é muito confortável, especialmente se você cresce um pouco e chega a acessar benefícios, remuneração, etc. Você acaba adquirindo sobrenome, né? Ah, é o João da Ambev, é o Christian XYZ. Quer dizer, isso gera um certo conforto porque você fica iludido, isso que abre portas. E bem da verdade, você fica preso num castelo. Aquilo é fechado, você fica ali olhando só para dentro, exceto se a tua posição exige exposição externa. E eu sempre fui um cara de back-office, então sempre atuei muito da porta para dentro, sempre fiquei muito alheio, entre aspas, ao que acontecia para fora. Então o primeiro desafio foi esse, você se desprender dessa referência que a empresa não é você, e você não é a empresa. Exato. Você é um pequeno pedaço dela, por mais que você seja às vezes até o dono, né? Que não era o caso. E o segundo, eu acho que é você abrir mão, e aí onde está a oportunidade de crescimento e aprendizado, na minha opinião, justamente dessas benesses que cara, no dia seguinte você passa a empreender e você está sozinho, mesmo que você tenha montado algum time, cara, deu pau no computador. Não tem o carinha da TI, bicho. Uhum. Não dá pra abrir um chamado, né? Não tem chamado, velho. É você e você. Sim. Né? Ao mesmo tempo, toda a oportunidade de ser à frente do negócio de cabo a rabo é tua. Então, no nosso caso, cara, a gente, por mais que a gente tenha uma estrutura, o nosso modelo, o sócio tem um papel fundamental, porque a gente é boutique, no caso das Zaxo. Então, o sócio origina, converte e executa. Não dá para você ir lá bater na porta do cliente, fechar um mandato e ir embora. Exato. O cara é quase uma contratação personalíssima, como dos advogados. Então, a oportunidade do protagonismo é absurdamente grande. Naturalmente, na vida executiva, você também pode ter, não há dúvida. Só que para alcançar esse mesmo desafio, você tem que subir bastante. Né? Você tem que realmente comandar um negócio, ter um papel de responsabilidade de gestão muito alto. Senão você fica ali sendo um pedaço da engrenagem. E o terceiro aspecto é justamente, cara, ter boleto para pagar. Né? Você não tem, quando você empreende, você não tem, exceto alguns negócios que estão maduros, que podem se dar o luxo de fazer lá um prolabore, a maioria não é assim. Middle market trabalha na condição de dividendo, gerou caixa, distribui, não gerou, se vira para pagar as contas. Então, ter o desafio de não ter o paraquedas te segurando é bom e ruim, naturalmente né, traz muita dor, porque se o negócio não vai bem, você está exposto. Mas, cara, o céu é o limite. Né? O ganho você define, a oportunidade de crescer é o que você quiser, mas você também tem que ter, na minha opinião, especialmente quando você empreende num negócio de serviço, bastante personalíssimo, que não é um negócio que você cria uma estrutura de 100, 200 pessoas, é a tua vontade que define. Né? Então você precisa ser autodidata, ter a inquietação de não se acomodar. Ah, fiz um bom negócio, tá bom. Não pode tá bom, cara. Você tem que pensar a velha máxima, né? Grato, porém nunca satisfeito. Essa é a máxima do empreendedorismo, na minha opinião. E, obviamente, cara, o segundo e talvez o maior, até diria, aprendizado é resiliência, né, bicho? Você vai empreender, você tem que estar disposto a aguentar todas as pancadas. Momentos muito bons e entender que você vai passar momentos muito ruins que, cara, você vai querer até desistir. E aí tem hora que às vezes o negócio também não dá para ir para frente, você tem que virar a página também, né? Não tem que ficar insistindo naquilo que não funciona. Mas o não dar certo num determinado momento não quer dizer que o negócio seja ruim. Pode estar passando uma fase que, né? Eu tenho tatuado até no meu braço, que não dá para ver, mas this too will pass. Isso também vai passar. Seja a parte boa, a parte ruim. Isso aqui essa tatuagem eu fiz depois do empreendedorismo. Olha aí, ó. Não foi na vida confortável. Apesar de vida confortável, ninguém tem, né, na vida executiva. Mas esses benefícios, essa ilusão, elas não te preparam, na minha opinião, para a realidade. Quem vive uma vida executiva muito acomodada ou não cresce dentro da empresa, depois vai empreender, passa por muito mais desafio, cara. Sim, sem Melhor dúvida. empreender com alguma experiência, mas mais cedo, na minha opinião, do que ficar adiando essa possibilidade. Se você quer ou tem a possibilidade, vai logo. Para mim, a solução do Brasil, inclusive, é empreendedorismo, cara. Não vejo outro caminho, não. Boa, excelente resposta e dica também, né? Comece quanto antes. Né? Eu durante uma época, eu imaginava empreender
e colocava uns prazos, sabe, Jefferson? Eu falava, quando eu tiver, sei lá, X anos ou X anos de experiência. E eu estava fazendo um processo de coaching uma vez e a coach me perguntou, tá, mas se você cumprir mais essa etapa que você está se propondo aqui, o que você vai fazer depois? Não, depois eu vou empreender como consultor. Eu falei, pô, então... Então por que aguardar mais 5 anos, né? Você acha que tem tanta coisa assim para absorver nessa próxima etapa que você não pode acelerar sendo empreendedor? E sabe um ponto que você também fez pensar agora? É o seguinte, muitas vezes a gente acha que o que a gente conhece ou o que os outros precisam não é o que a gente tem. Ou o que a gente é capaz de dar é pouco. E não é, cara. Não é. A gente, por menor às vezes que seja a tua experiência, tem gente que sequer por aquilo passou. Então você tem conhecimento que pode ser entregue, que pode ser vendido, que pode ser de alguma maneira produzido e disponibilizado. Então a gente nunca... talvez a gente nunca ache que esteja pronto. Mas você pode não ser útil para 100% das pessoas, não existe isso. Claro. Mas você pode ajudar muitas outras que sequer passaram por parte daquilo que você já viveu. Então a gente sempre tem bagagem. Às vezes até uma bagagem pessoal, inclusive. As dores que você passou na vida pessoal servem de aconselhamento ou de aprendizado para outras pessoas que podem te ouvir. Show. E, cara, quando você saiu da Bematec? Projeto longo, né? Imagine, reestruturação, abertura de capital, etc. A empresa passou por isso, né? Um hipercrescimento, etc. E aí vocês foram para uma consultoria pequena, começar uma consultoria de M&A. Na tua experiência, né, pelo que eu entendi aqui, você já tinha atuado em processos de M&A, mas nunca precisou captar o cliente. Sim. Né? Apesar de ter experiência com vendas. Como é que foi essa virada de chave? Bem simples, cara. No primeiro momento você pega tudo que vem, gato, cachorro, papagaio. Não dá para escolher muito. O que tiver de oportunidade para pagar a conta. Uhum. Então, eu digo brincando, né? Lá no primeiro momento a gente chegou a ter, imagina, uma empresa pequena, a gente chegou a ter quase 30 mandatos. Cara, hoje, a Zacos é razoavelmente madura, a gente opera entre 15 e 20. Não mais do que isso, até pela capacidade de entrega. Sim. Cara, era eu, mais 2 analistas e mais 2 sócios part-time. Cara, a gente chegou a ter quase 30 mandatos e tinha de um tudo ali, né? Sim. Mas tem um ponto, Christian. Lá no primeiro momento, a gente começou vendendo mais reestruturação e suporte à gestão e gestão interina do que efetivamente M&A. Entendi. Porque a gente não tinha nome, né, em M&A como empresa, embora tivéssemos alguma experiência, a gente não era minimamente reconhecido por isso e seria muito difícil querer emplacar isso de cara. Então a gente fez muita reestruturação lá no começo. Até porque, de alguma maneira, a reestruturação pode levar a um movimento de capital. A gente chegou a ter muitos casos assim que a gente ajudou a arrumar e depois eventualmente fez o movimento. Hoje não mais, né? Raramente a gente se envolve em reestruturação de fato pesada, sentar a mão na massa lá e tocar. A gente faz isso de maneira mais indireta, né? Ou via governança, ou via um projeto de preparação, trazendo eventualmente outras pessoas, mas a gente executando cada vez mais raro, vamos por assim dizer. Então, aquelas oportunidades de gestão também acabaram abrindo algumas oportunidades de mandato. Mas, de novo, aquele momento, cara, prospecção a rodo, olhando o que tinha e o que não tinha. Eu cheguei, pra você ter ideia, Cris, naquela época, eu cheguei a conversar assim entre... não tinha online, né? Então era telefone e visita física. Uhum. Muita visita física. Cara, eu cheguei a visitar quase 300 empresas. Entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito Paraná e Santa Catarina, porque no Rio Grande do Sul tem uma barreira um pouco de aproximação, né? Você tem que estar mais lá. Uhum. Mas o catarinense e o paranense são um pouquinho mais abertos, né? Os gaúchos não me entendem errado, mas claro. Eu tenho família gaúcha, sei como é que é. Então, eu fui muito pra rua, cara. Muito. Batendo na porta de tudo quanto é gente. Falei, cara, o que eu preciso fazer? A gente precisa se tornar conhecido de alguma forma. Claro. Então, não tinha mídia social, não tinha reunião online, marketing, cara, era um negócio físico, né, de certa forma. Sim. Então, teve muita prospecção ativa, como tem até hoje, mas de uma maneira mais organizada, obviamente. E principalmente, tem alguma possibilidade de fazer um negócio, faz algum sentido, traz para dentro. Uhum. Vamos rodar, vamos ganhar aprendizado, vamos ganhar exposição, vamos entender e talvez, óbvio, a gente olhando hoje, 80% daqueles negócios a gente não pegaria. Sim. Né? Uhum. Mas foram importantes para nos dar essa exposição, ganhar atração, entender um pouco e com o tempo você vai incluindo, inclusive descobrindo o que você é capaz de fazer, o que você não é. Porque não adianta achar que é solução para tudo, né? A gente não resolve o problema de todo mundo. E aí hoje é muito mais fácil, você bate o olho no negócio, 2 conversas você já entende. Putz, cara, não consigo ajudar aqui. Isso aqui eu consigo, vamos tentar avançar, vamos fazer uma proposta. E ainda assim, mesmo hoje, cara, a gente é muito criterioso no sentido de tentar estudar o ativo antes de propor engajamento. Porque, cara, nós somos boutique. A gente é uma empresa relativamente pequena. Não é uma linha de produção. Sim. Bota para dentro e vamos ver o que dá. Não, a gente tem que tentar escolher os cavalos que a gente vai buscar para apostar essa corrida. E o cliente também tem que escolher bem a gente, né?
Então é muito mais criterioso hoje, mas lá no começo, cara, é buscar o que tem mesmo. Tem boleto para pagar, tem criança para amamentar. Sim. E vamos em frente. Então fizemos um monte de negócio que talvez não valesse a pena hoje. Sim, mas se trouxeram, né? Trouxeram vocês até aqui, né? E, cara, explica de uma maneira bem didática aí pro pessoal que talvez não conheça, acho que a maioria não conhece bem, como que é um processo de M&A? Bom, ele tem várias facetas, né, Christian? Você pode ter uma situação Fusões e aquisições, hein, galera? O famoso mergers and acquisitions, eu brinco que é muito mais misery and agony, né? Miséria e agonia, do que fusões e aquisições. Tinha escutado. Do que mergers and acquisitions. Porque, cara, você tem que ter muita resiliência, porque o processo às vezes pode demorar muito e pode não acontecer. É muito normal, e a gente também opera num modelo bastante isento de conflito e completamente alinhado ao interesse que o cliente tem, de modo que a gente tem muita tranquilidade de não recomendar a operação. Apesar da gente ter um bom histórico, tem aí mais de 120 projetos, 7 bi e meio de transação concluída, cara, tem quase 2 bi de transação que a gente se orgulha de dizer que não recomendou fazer, e não fez mesmo. Isso aconselhando o próprio sócio do negócio. Sim, dizendo pro cliente, olha, a gente não acha que é uma boa oportunidade, faça se você quiser. Tem um problema de família para resolver, é uma questão societária, é outra situação. Mas como business, não é uma boa operação para você. Então a gente tem essa isenção. Mas resumidamente, cara, a gente atua em compra e venda. Então como é que é um processo de venda normalmente? A empresa pode ter sido abordada por um potencial comprador, ou ela pode antecipadamente, de maneira estruturada, ir ao mercado buscar essa oportunidade. Né? Sempre digo brincando que não tem cheque de graça. Então se o empresário tem interesse, o empresário ou a empresária quer buscar uma operação, busque gerir ativamente esse processo. Não fique esperando, porque cair no colo é muito difícil. Ainda mais hoje em dia, né? Com tanta oportunidade, com capital restrito, né? Mesmo no momento de farra das startups, cara, esse inverno chegou, né? O verão acabou. Exato. Então, para os negócios de economia real, pior ainda, né? Se já passa dinheiro difícil para quem é exposto e tem vitrine, para quem não é, então, se torna ainda mais complexo. Mas o processo de venda, de maneira simplificada, você tem 3 etapas. Uma etapa de desenho dos objetivos, das alternativas e dos desejos, né? Ou seja, tem que procurar entender o que a pessoa por trás do negócio quer. Tá. Que não existe por mais que seja um negócio entre empresas, cara, você tem um CPF por trás. Sim, né? sempre. O famoso CNPJ é composto em algum grau, por mais que tenha um monte de veículos no meio, em algum momento vai chegar num CPF. Né? Então a pessoa precisa ser, de certa forma, atendida naquela visão que ela tem. Então, o primeiro passo é botar isso para fora, né? Uma espécie de um divã corporativo, vamos dizer assim, para entender as expectativas. Às vezes é uma questão de sucessão, às vezes é um desejo de liquidez, às vezes é um problema financeiro, particular ou societário, não importa. E a partir dali a gente cria a estratégia de para onde vai esse negócio, né? Ou seja, quais os caminhos que levam a potencial transação, e começa a construir os materiais que podem ajudar a identificar essa oportunidade. Então, material de venda, modelagem econômico-financeira, assim, toda a parafernália, vamos dizer assim, né? O pacote de documentos que são necessários para você ir ao mercado. Na segunda fase, você vai identificar quem são esses potenciais compradores, investidores, empresas a serem associadas de alguma forma, e vai literalmente rodar a bolsinha. Né? Não tem muito segredo, não é vender, entre aspas, como vender qualquer coisa. A diferença é que é um processo confidencial, protocolar e extremamente direcionado. Né? O negócio você publica no jornal. Claro. Raríssimas situações você vê isso acontecendo. Você está abrindo informações extremamente estratégicas do teu cliente, no caso. Num primeiro momento, inclusive, é uma abertura bastante limitada, né? Muito fechada, com pouca informação. Em alguns casos, inclusive, a gente não abre nem o material inicial, simplesmente abre uma mensagem. Cara, tem um negócio assim, sensato, faz sentido para você? E por óbvio, a gente desenha as teses antes, né? Por que eu estou procurando essa empresa ou esse investidor ou aquele veículo? Porque a gente enxerga que está dentro da tese do cara, ou faz sentido por uma complementação de portfólio, ou é um potencial concorrente, ou já é um concorrente que pode ganhar a escala se for unificado, enfim, tem... Esse negócio, apesar de ter essa espinha dorsal, Christian, ele é muito customizado, né? Especialmente num trabalho de boutique como o nosso. Bom, e durante fase 2, o que você faz? Literalmente vai para a rua, prospecta, faz os contatos, entende se existe oportunidade, começa a aprofundar as discussões, obviamente assina lá os acordos de confidencialidade para proteger minimamente os dados, até chegar no momento de negociação de fato, né? Então vai vir uma proposta, quais as condições, a gente faz no caso do sell side, né, na venda, seja parcial ou integral, um cronograma bem ajustado para você gerir esse processo, não ficar na expectativa de que o comprador, o investidor venha na hora que ele quiser. Muitas vezes você tem que gerir de maneira
bem mais ativa esse processo para criar o interesse também. Sim. Porque senão você vai ficar esperando o negócio. Delimitando prazo para cada etapa. Prazo, afunilando o processo, na maioria das vezes demonstrando a competição, porque no seu site você agrega valor maximizando a competição, não tem jeito. Claro. Né? Ah, vou falar só com o João, com Maria. Não dá. Se tem João, Maria e Pedro que tem potencial interesse, vamos conversar com todos eles. Entendi. Às vezes o próprio cliente tem, fala, cara, conversa com um tal porque eu já tive uma conversa com ele. Assim como tem outras situações que eu falo, não dá para falar com A e B porque a gente não bate, porque a gente não tem o mesmo alinhamento e tá tudo certo, a gente também tem que respeitar isso. Na medida da existência de uma proposta de fato, né, é muito comum você avançar para uma fase de diligência que já exige um certo grau de exclusividade. Dificilmente você vai fazer uma diligência, uma due diligence num ativo que você não esteja já bem amarrado nas condições do negócio, nas expectativas que tornam o negócio consumável, vamos chamar assim, né? Então tem vários dispositivos e mecanismos que você pode usar para fazer com que a negociação se firme depois da diligência, ou às vezes vale a pena deixar em aberto, porque você só quer garantir a existência dessa oferta, mas quer dar o outro, porque pode melhorar. Então, cada caso é absolutamente customizado, vamos dizer assim, e o advisor precisa ter uma visão muito mais do que só de negócio. Sim. Uma visão de negócio, de gente, de tecnologia, de legal, né? de jurídico, que, cara, tem muito documento. A gente está num fechamento agora que só de anexo tem 85 documentos. E é uma transação até não tão complexa, mas é uma empresa que tem um monte de situações operacionais que precisam estar previstas contratualmente. Então, e aí depois, quando você entra na fase de fechamento de fato, cara, o trabalho termina quando efetivamente você tem lá o contrato, os termos definitivos, quaisquer que eles sejam, e eventualmente eles também são customizados. Você não dá para falar assim, vou só ter um contrato de compra e venda. Agora, final de agosto, a gente fez uma transação de venda em que os acionistas, os vendedores um pouco mais velhos, não tinham assinatura eletrônica, tivemos que fazer no papel. Coisa rara hoje em dia, mas tivemos que fazer. Lá em São Paulo, inclusive. E levamos os documentos tudo impresso. Cara, um calhamaço desse tamanho. E aí eu digo brincando, nessa hora o cliente tem que ter a tranquilidade, a paz de espírito, que tudo que está escrito ali, tudo que está assumido como compromisso está alinhado e está dentro do que se esperava. Sim. Então isso é o papel do advisor fazer, e junto com os advogados e os auditores também, obviamente. Isso é vamos dizer assim, a espinha dorsal, de maneira geral, simplificada, o sell side. O buy side é razoavelmente a mesma coisa do lado contrário. Certo. A diferença é que no buy side, na maioria das vezes, as empresas, enfim, os empreendedores ou empreendedores que fazem aquisições, na maioria das vezes não tem uma estratégia. Tem vontade de fazer, tem interesse em adquirir, às vezes tem condição financeira para isso, mas não desenhou uma estratégia de aquisição. Então, em quase todos os casos de buy side que a gente fez, a gente acaba tendo que fazer o mesmo trabalho do sell side e desenhar a estratégia. Para onde vamos, o que queremos, o que não queremos, até porque numa aquisição é fácil você se perder e olhar coisas que não fazem sentido. Né? Quando você começa a fazer um processo de aquisição, o próprio mercado acaba percebendo, é natural, você vira hub de oportunidades. Sim. E aí pode cair um monte de coisa. Isso aqui não tem nada a ver. Então a gente é muito, como é que eu posso dizer assim, restrito no sentido de demonstrar para o cliente, cara, essa oportunidade não passa no nosso filtro aqui. Mas não é meu filtro, é o nosso. Você ajudou a desenhar e validou ele. Se você quer olhar essa oportunidade, por decisão tua, não tem problema nenhum, a gente vai olhar. Mas entenda que ela está fora da nossa estratégia. Sim. E isso acaba criando também um racional mais estruturado para o negócio. Né? E aí os passos acabam sendo razoavelmente parecidos. Você vai fazer screening, né? Desenha. O que a gente faz é normalmente um quadro, né? Um framework. Né? Um framework de aquisições com as características lá, o que está dentro, o que está fora, o que a gente quer, o que a gente não quer. E a partir daquilo a gente gera a pesquisa. Pô, vamos olhar, agora vamos para o mercado. Né? Certo. E aí, cara, tem de tudo. Relacionamento com outros players. Um dos ativos, até vai sair o press release daqui, acho que mais uma semana, duas, já investimento já feito. Uma startup que a gente investiu por um cliente nosso, e eu descobri essa startup por um grupo de WhatsApp. A gente jogou a tese para tudo quanto é lugar, né? Quando você está no buy side, você tem que espalhar um pouco também. Ainda que de maneira confidencial, não tinha o nome lá, mas tinha as características que a gente queria. E eu joguei no grupo de anjos que eu faço parte, e de investidores de VC, de Venture Capital, e surgiram 3 oportunidades. Dessas 3, uma delas foi investida. Você vê, por base de relacionamento. E claro, a gente procura, no caso de startups em especial, a gente procura muito nos ecossistemas de inovação, de empreendedorismo, né? Digital, vamos dizer assim, porque acaba tendo acesso. Né? Acesso, exato. E a última fase, de modo geral, é o princípio mesmo. Com a diferença, cara, que no buy side a gente faz a diligência também. No caso de um sell side, quem faz a diligência é sempre o comprador, né? Quando a gente está do lado do comprador, a diligência de conformidade, vamos chamar assim, fiscal, financeira, trabalhista, etc.,
ela precisa ser feita pelos atores competentes. Mas nós fazemos uma diligência de negócios. Pós-proposta. Acertamos os termos? Beleza. Deixa eu ir aí ver primeiro o que nós vamos comprar. Tudo aquilo que você me disse na diligência, no data room, bate com o que nós vimos? Deixa eu entrevistar as pessoas, deixa eu conhecer teu cliente, deixa eu conhecer tua estrutura, deixa eu falar com teu sócio. Então, nós fazemos uma diligência de negócio para antecipar as próximas etapas e para ter certeza de que vale a pena ir para elas. Sim. A gente já derrubou muito negócio na fase de diligência do negócio. Porque, cara, uma diligência de conformidade não é barata. É cara, especialmente com um negócio um pouco maior. Né? Vai contratar uma Big Four de auditoria, é uma grana. Então, o que a gente faz? A gente faz essa etapa anterior para nos certificar de que vale a pena dar o próximo passo e economizar tempo e energia do nosso próprio cliente. E nossa também. Porque a gente não tem receio nenhum de chegar, cara, não era o que a gente viu. O risco é outro. Talvez ainda valha a pena, mas com uma modificação no negócio, no modelo, e só vai valer a pena se a gente conseguir renegociar. Dá certo? Dá, vai na frente. E aí tem casos que a gente está convencido, teve uma outra aquisição que a gente está fechando, que a gente tocou em paralelo, porque o negócio estava bem claro, a gente já tinha um nível de informação muito transparente, a gente fez a diligência de negócio e já disparou em paralelo a auditoria e a diligência legal. Porque a gente já viu que não tinha nada muito fora da realidade. Então aí, dia 4 de novembro tá agendado o closing. Mais uma transação, se Deus quiser, para a gente anunciar logo. E como é que fatura? Quanto tempo demora um processo como esse e como cobra? Por etapas, um percentual do valor do negócio? Como é que... Cara, quanto tempo dura, só Deus sabe, né? Pois é, imagino que toda essa complexidade... Pode ser muito longo. Mas é muito difícil um processo M&A estruturado levar menos que 6, 12 meses. A gente já teve caso... Essa empresa agora que a gente... Uma transação das mais recentes aí, a Servma, na área de manutenção industrial, a gente vendeu ela esse ano. Mas o primeiro mandato que a gente teve dela foi em 2012. Nossa! Porque é um negócio de certa especificidade, que não tem tantos compradores e que não é fácil achar alguém que case a complementariedade, né? Precisa querer muito aquela competência técnica ao longo desse período. Claro, não foram 12, 13 anos de mandato contínuo, mas ao longo desse período a gente teve 3 mandatos. Um acabou, voltamos outro, acabamos outro. E no fim das contas a gente acabou vendendo para uma empresa cujo CFO veio de um outro comprador que a gente tinha relação que não tínhamos feito negócio. Mas a gente se manteve conectado, de novo, o poder das relações, das conexões em qualquer negócio. Nosso não é diferente. E o CFO que lá está, ele assumiu o projeto ano passado e falou, cara, estamos olhando aquisição na área de manutenção industrial. Eu falei, cara, inacreditável, eu tenho um ativo. Não estou com mandato agora, mas se você for para frente eu recupero. Dito e feito, fizemos lá. Então, mas isso é uma exceção, né, Cristiano? Não tem sentido você levar 12 anos. Mas um processo natural, dificilmente menos do que 12. Né? Sascar, por exemplo, que uma das transações foi a entrada do GP em 2011, levou 90, 120 dias. Mas por quê? Porque a empresa já tinha passado por um investimento, já tinha sido diligenciada e o investidor naquele momento já tinha olhado praticamente todos os players do setor, só faltava ela. Então o cara estava com muita vontade de fazer, a gente já estava pronto, cara, foi só, entre aspas, negociar os termos, a diligência foi expedita, porque já tinha praticamente tudo pronto, então também foi a sua exceção. Né? E como é que... Então, tipicamente a gente faz mandatos de 12 meses, eventualmente renováveis, com prazo mínimo de execução de 6 meses. Cara, em 6 meses você não faz nada. Infelizmente, por mais rápido que seja, por mais que a vontade das partes flua, essa que a gente vai fazer close em 4 de novembro, começou no final de maio. Final de maio, comecinho de junho. Cara, ainda assim são 5 para 6 meses. Isso porque todos os interesses estiveram sempre muito claros e assim, não teve nada ao longo do processo de grande impacto que impediu. Um ajuste aqui, outro ali, uma contingência lá, outra cá. Nada que fosse material suficiente para ser um deal breaker, que a gente chama, né? Que quebrasse o negócio. Agora, tipicamente você vai levar ali 6, 12 meses e a gente atua... Como é que a gente se remunera? Que você perguntou, de maneira simplificada, cara, de 2 formas. Uma remuneração fixa, um retainer, né? E esse é um componente dos mais importantes que nos isenta do conflito, que, cara, beleza, eu não vou para uma transação, mas também não tenho que recuperar custo de pagar pelo menos o time, né? Então a gente tem muita tranquilidade e, cara, não vai, eu também não vou ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo eu também não tenho que ficar correndo atrás de qualquer operação para você, porque eu também tenho conta para pagar. Não, cara, a gente usou o retainer para isso, pagou o básico, e aí vamos, claro, fazer sucesso, fazer, né, mais materialidade de remuneração se a gente alcançar a transação de fato. E aí sim, a gente tem, depende do caso, mas normalmente é um percentual. Mas no buy side a gente normalmente trabalha também com faixas de valor pré-determinado, né? Um fee de sucesso absoluto, para que o cliente tenha maleabilidade. De X a Y eu não preciso gastar mais dinheiro para fazer a transação só porque eu estou pagando mais caro. Porque isso também embute um certo conflito. Quanto mais você gastar, mais eu ganho.
né? Tem um certo conflito nisso. Então a gente sempre tem na opção do buy side uma maneira diferenciada. Vamos trabalhar com faixas, cara, de X a Y você não vai gastar R$1 a mais comigo. É a mesma transação que você vai fazer e eu vou me dedicar a ela da mesma maneira. Mas essa é uma definição de estratégia e de independência, Christian. A gente não opera sem retainer. Já fizemos, com perdão da expressão, a cagada no passado, vamos tentar, vamos só no sucesso. Cara, não, fizemos 1 ou 2 mandatos assim, nunca mais. Porque você não compra nem o comprometimento do empreendedor, né? Tirou da minha boca as palavras. Esse é o segundo aspecto. Primeiro é independência, o segundo é valorização. Cara, você não valoriza o que você não paga. Você não se compromete com aquilo que você não está custando. Poxa, a empresa está um pouco mais apertada, é um bom ativo. Ok, a gente negocia alguma coisa, normal. Mas fazer só no sucesso a gente não faz. Perdemos, às vezes, oportunidades por causa disso. Mas é do jogo. Estratégia é isso. E tendências nesse mercado, cara? Muitas mudanças, muitos players novos, um movimento de M&A cada vez maior. Como é que tá isso? Cara, vamos lá. M&A, Christian, tem um movimento cíclico e contracíclico. Porque no momento que a economia está boa, o dinheiro está fácil e tem transação acontecendo, tem negócios acontecendo, em tese você tem mais oportunidades, mas os ativos também ficam mais caros, né? Os valuations eventualmente sobem. E, de qualquer forma, isso acelera a atividade. Quando você vai para uma situação contracíclica, a economia caindo, etc., você tem que se posicionar muitas vezes do lado do buy side, porque quem tem dinheiro tem a oportunidade de comprar. Tem, inclusive, a chance de pagar mais barato, né? De fazer aquisições de ativos, às vezes, um pouco menos exigentes, vamos por assim dizer. Agora, independentemente do momento, o que vale é o esforço que você faz para encontrar as oportunidades. A gente veio... 2023, por exemplo, não foi um ano maravilhoso. A gente não fizemos close em 23, tivemos bons mandatos, a gente apostou lá em 2 ativos, um em transformação digital e o outro em distribution as a service, que eram mandatos muito grandes, com muitas boas possibilidades, mas que não se concluíram. Mergers and acquisitions é mais misery and agony do que qualquer outra coisa. E aí, a partir daquele momento, a gente falou, cara, não dá, a gente tem que ter outras oportunidades, ainda que às vezes até um pouquinho menores, mas que tragam mais perspectivas. E a gente mudou o pipeline. Então, se você pensar 24, é ainda contraciclo. Você não vê nenhuma notícia maravilhosa, a M&A está explodindo. Sim. Algumas situações, em algumas regiões, alguns perfis até tem, mas a estatística geral não é das melhores. E é o nosso melhorando. Esse ano a gente vai fazer 5 closes. Já fizemos 3, tem mais 2 em fechamento. E vamos abrir 2025 com mais 2 transações muito bem encaminhadas, as duas, cada uma com mais de 10 investidores na mesa. Então, a expectativa, de novo, garantia a gente não tem, claro, né? Mas com boas chances de concluí-las no no primeiro semestre. E mantendo a roda girando de oportunidades. Que eu digo, nosso negócio de serviços, como você é o teu também, de certa forma. Se você está vendendo, começa a entregar, porque venda não paga conta. Se você está entregando, volta a vender, porque uma hora a entrega acaba. Exato. Então é um ciclo moto perpétuo, né? Por isso que a gente estabeleceu já há bons anos a máquina de vendas, contratamos, a gente está off gravação, a gente estava falando da plataforma que a gente contratou, que é muito bacana, positiva, de gerar oportunidades. Mas, obviamente, o relacionamento, a indicação, os parceiros de negócio fazem toda a diferença. 60%, 70% do nosso negócio nasce da relação direta do sócio ou dos parceiros, dos finders que a gente tem. Então, em termos de tendência, assim, que eu posso falar que tem acontecido muito, Christian, a tecnologia tem ajudado muito o processo. Às vezes atrapalha também, porque tem acontecido de surgir muitas plataformas e ferramentas para comprar e vender empresa. Legal, para um pequeno negócio, para um fundo de comércio, talvez até vá. Mas você não vai fazer um cheque de 100 milhões de reais usando uma plataforma para comprar um ativo. Sim. É pouco provável, né? Tem plataformas ou sites que você bota lá 3 informações e ele te dá o valuation. O valuation, não dá, né? A gente não acredita nisso. 3 ou 4 perguntas e pronto. Cara, a gente é Caxias, a gente usa a ferramenta, tem uma ferramenta londrina, que a gente lá de Londres, que a gente paga, é caro, paga em Libra, para ajudar na modelagem, mas a gente faz os inputs, pega os comparáveis, pega a base lá de Capital IQ e, cara, joga no Excel. A gente entrega o modelo Excel, ainda faz o nosso modelo com as nossas perspectivas, é tailor-made mesmo. Poxa, talvez isso se torne menos ágil? Sim, é fato. Mas por isso que a gente não roda 100 mandatos, nem tem estrutura para isso, né? São customizados e completamente dedicados, como eu comentei. Então, a tecnologia, sem sombra de dúvida, é um fator que é uma tendência natural do segmento, mas em especial, cara, eu diria que a governança é um fator fundamental não só para M&A, tem sido, né, cada vez mais, e fora o greenwashing, né, e a modinha de ESG, nem por isso, mas pelo fato de que, cara, a parte ambiental e social é fundamental, não há dúvida, mas o negócio que não tiver o mínimo de governança aqui para frente não vai aguentar, cara. Na minha opinião, não vai sobreviver. Eu, em particular, tenho atuado muito fortemente
na governança, fiz a certificação recente, inclusive, como conselheiro consultivo, já atuava como conselheiro mais por oportunidade do que por desejo, daí entendi que isso também pode ser um bom caminho, mas com o objetivo de gerar oportunidades também, né? Não só, assim, não me vejo no curto prazo atuando só como conselheiro, acho que não. Mas recebo de bom grado as oportunidades, por óbvio, porque elas também me ensinam muito. Lógico. Me dão a oportunidade de aprender muita coisa sobre outros segmentos, beber da fonte de outros conselheiros mais experientes, com que eu posso aprender bastante, e vejo cada vez mais, a governança sendo uma tendência para os negócios em geral, e eu diria para a M&A obrigatória, porque a hora que você vai fazer uma transação e o negócio está bagunçado, não é só do ponto de vista da governança da porta para fora, né, das relações externas, mas é o básico, da porta para dentro. Você pega muito negócio cuja relação básica societária está no contrato social, cara, que ele está na junta. E daí, quais são as regras entre vocês? Não tem, cara. Não combinamos. E aí, na hora de vender ou na hora de comprar, dá pau. Né? Não sei o que ficou combinado, o que ficou acertado. Não, mas tem aquela outra conta que nós não tínhamos acertado. Cara, faz um acordo de cotistas, de acionistas, faz um planinho de negócio básico, formaliza as relações interpartes. Né? Mas vem cá, o estacionamento que a gente aluga ali do lado é da minha mãe. E minha mãe também é sócia. Tá, não é que é necessariamente um problema, mas formaliza isso. Exato. Uhum. O imóvel está dentro do negócio. Cara, tudo bem, é natural também ter isso, mas seria muito melhor se você já tivesse antecipado, criado uma holding patrimonial, transferido esse bem, claro, vai pagar ITBI, TCMD, existe um monte de estratégia legal, tributária e jurídica hoje em dia que você pode conseguir fazer essas transferências, bons advogados para fazer isso. Mas ninguém faz, ninguém se planeja, ninguém se prepara. É como pensar que vai fazer sucessão e imaginar que a hora que decidir suceder acha alguém. Você, como bom headhunter, sabe disso. Não acontece da noite para o dia. A venda é a mesma coisa. Agora decidi vender. Tá, você vai arrumar os 30 anos de coisa errada que você fez para querer arrumar agora? Não, agora não dá mais. Agora vamos tentar capturar o melhor valor possível. Mas você não vai corrigir 30 anos em um mês, né? Então, acho que a tendência na tecnologia, sem dúvida, mas eu gosto muito da governança, atuo com muitos parceiros de governança nos nossos clientes, em outros projetos, e acho que, de verdade, quem não se preparar, que seja o básico, cara. Precisa ser a governança da Apple, né? Do fundo soberano de Singapura. Mas que faça o básicozinho, né? O basiquinho. Um contrato um acordo de acionistas, um planinho de negócio, um memorando de fundadores, seja o que for. Começa a colocar isso no papel. Muito bom, cara. Cara, deixa umas dicas aí para quem é jovem, tá começando na carreira, quer se, enfim, atuar com M&A, e também deixa umas sugestões de livros e podcasts, cara. Nossa última pergunta. Bacana. Cara, assim, de sugestão para quem tá entrando, acho que a primeira coisa é trabalhar. Bom, tem que ter vontade de aprender, não tem jeito, porque M&A não é um negócio que você que faz tenha uma começo, disciplina meio na faculdade e pronto. Infelizmente. Tem alguns bons cursos hoje em dia, obviamente, algumas boas formações, algumas até graduações e pós, mas, cara, M&A é vida real, não tem jeito. E acho que o primeiro aspecto é o seguinte, é conhecer a empresa o máximo possível. Se você não tem condição de se expor na vida empresarial, vai estudar. Vai ler sobre empresa, vai ler balanço, vai olhar a empresa de capital aberto, vai visitar a empresa, tem que conhecer a vida real. M&A é vamos dizer assim, uma atividade da vida real. E a segunda, vai trabalhando a resiliência. Porque, cara, o cara que não tem resiliência, o homem ou a mulher não importa, para trabalhar em M&A não sobrevive, cara, não aguenta. É bom e é ruim, né? Legal, quando dá certo de fazer transação é muito bacana, mas, cara, M&A não é o glamour tudo que se tem, não. M&A é muito trabalho, cara, e muita porrada para algumas coisas boas darem certo, não todas. E a terceira, cara, não tem jeito, tem que estudar finanças. Não tem como ser um especialista em M&A. Você pode até não ser um especialista legal, né? Eu não sou advogado, mas gosto muito do direito, minha mãe é advogada, sempre estudei o direito e me envolvi contratualmente. Então, navego com certa facilidade nas discussões contratuais com nossos clientes e com os advogados parceiros. A gente se ajuda muito, mas porque eu me expus a isso por desejo, né? Agora, isso eu fui adquirindo ao longo do tempo, mas eu só comecei na carreira de M&A porque eu já tinha uma base financeira importante. Eu sempre estudei finanças, não me formei em finanças e nem contador sou. Não precisa ser, inclusive, ou formado em estatística ou matemática, mas tem que gostar de ver a interpretação econômica financeira de qualquer ativo, né? Uma empresa é um ativo,
um ativo de capital que tem lá sua história pregressa, sua expectativa futura. Então, não adianta, tem que estudar finanças. E aí sim, tem bastante curso, tem formações financeiras muito relevantes aí que, de repente, posso até fazer uma lista de indicações aí. Mas acho que são as 3 principais. E, cara, de livros e bom, o Nabitox, né? Fazer o jabá aqui do Opa, obrigado. Parceiro do Assina, curta, compartilha aí, galera. Tem quase 50 episódios, pô. Exatamente. Muito conteúdo. Pô, é de graça, tem que aproveitar a oportunidade, né? Exato. Mas além do Nabitox, obviamente, que eu ouço, gosto muito do Zero ao Topo, que é da Infomani, eu acho, que é da XP hoje em dia. Pô, tem muita história de empreendedor. O que eu gosto de ouvir e ler é sobre isso, cara, assim... Primeiro, ver casos práticos de empreendedores e empreendedoras que passaram os problemas e têm histórias para contar. E aí, algumas coisas técnicas que você precisa estudar também um pouco, né? Mas, terminando, o conselho também é muito legal, do Flávio Augusto e mais a turma que está com ele lá. Sempre tem hosts complementares, mas ele é o principal. Ouço alguma coisa do PrimoCast ainda, do Thiago Nico, sempre tem muita coisa bacana. E os outros um pouco menos, os sócios e tal, mas esses são os 3, 4 principais. E, cara, livro, eu leio muito, Christian. Assim, algumas questões mais pessoais, por exemplo, eu gosto muito, eu li ano passado e li de novo esse ano o livro do Rickson Gracie, que é um dos maiores competidores de jiu-jitsu, né, da família Gracie, chama Respire, Uma Vida em Movimento. E não só pelo esporte, né, pelo aprendizado de vida, por tudo que ele passou, pelos ensinamentos que ele traz, enfim, é um livro que eu recomendo muito. Tenho lido muito sobre o estoicismo, então qualquer fonte clássica como Epiteto, Marco Aurélio, enfim, Sêneca, mas em especial se quiser ler uma coisa mais moderna, já mais interpretada, que é mais fácil, né, do que pegar os anais da leitura lá antiga, é o Ryan Reynolds, Ryan Holiday, perdão. Ele tem vários livros, né, o mais bacana deles, na minha opinião, é O Obstáculo é o Caminho, que assim, destila completamente a filosofia estoica. Que mais? Leio a Bíblia, sempre leio antes de dormir. Tenho gostado muito dos livros do padre Reginaldo Manzotti. Nunca Foi Segredo, foi um que li recente. Agora estou lendo Alma Ferida ou Cura da Alma, não lembro. É um nome assim. E o último cara que eu queria indicar, que acho que vale muito a pena também, que tem essas referências do esporte. O esporte tem a superação, lógico, a vontade disciplina, foco. Exato, e de algo maior do que simplesmente o desejo de fazer algo, né? Se encontrar aquilo que realmente motiva a fazer algo diferente. Tem um livro muito bacana que chama How Bad Do You Want It? Do Matt Fitzgerald. Foi indicação do Alexandre, meu sócio. Cara, é uma aula de vida sobre... Ele usa os esportes de endurance, né? De resistência como base, mas como uma referência para a vida sobre como encontrar aquilo que realmente te faz ir o extra mile, né? Né? Quanto... na tradução literal, né? O quanto de fato você quer aquilo, para que você está fazendo aquilo e os porquês, né? Daí dá até para dar uma devagada, né? O Mário Sérgio Cortella também tem bons livros nessa linha. Então, cara, eu leio, assim, de modo geral, por vez 4 a 5 livros. Mas aí eu criei uma rotina, né? Eu leio quase sempre estou com um livro na mão para pegar os intervalos. Estou na espera de uma reunião, leio um livro. Tá no voo, leio o livro. Mas eu criei a rotina antes de dormir. Cara, todo dia... Minha mulher briga comigo às vezes. Apaga essa luz, que eu deixo lá só meu abajur, mas incomoda um pouquinho às vezes, né? Claro. Não, tá muito claro. Eu falei, amor, deixa eu só terminar minha leitura rapidinho. Já aconteceu às vezes de eu sair do quarto, que a leitura tava tão interessante que eu não queria parar, sair e ir para outro quarto para ler, ou para sala, ou para qualquer outro ambiente, para depois voltar para dormir. Mas é uma decisão. Né? Li O Poder do Hábito ano passado, Charles Duhigg. Aliás, foi ele que fez uma indicação de outro livro que eu estou lendo agora, que é o Field Guides for Lies and Statistics, sobre a interpretação estatística, que já tem um pouquinho mais de tecnicidade, mas, enfim, é também indicação de um cara que trabalha o hábito, né? E aí aquilo mexeu muito comigo, né? O hábito tem a deixa, a rotina e a recompensa. Então eu criei a leitura como, de fato, um hábito, que a deixa é eu ir dormir, a rotina é fazer a leitura e a recompensa, putz, evoluiu alguma coisa. Né? Por mais que eu tenha lido 5 páginas antes de dormir, mas criei a minha obrigação, por assim dizer. Show de bola, Jefferson. Muito obrigado, cara. Passou tão rápido, cara. Tinha tanta coisa ainda para perguntar. Vou perguntar em off, pessoal. Vocês não vão saber. Imagina. Obrigado, cara. Foi muito bacana. Obrigado você. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do Nabitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Muito obrigado e até o próximo Nabitox.